Bom dia, mais uma semana se passou e estamos conectados de novo para juntos celebrarmos culto ao nosso Deus. Hoje é dia 19 de abril, dia do Índio. Hoje inicia a Semana dos Povos Indígenas. Recebemos da igreja esse folheto, onde neste ano se destaca o povo Jamamá de Deni, festa e resistência na Amazônia brasileira. Queremos lembrar dos povos indígenas nesta semana. Domingo, dia de culto, dia de celebrar a ressurreição de Cristo, dia de renovar a fé e aprofundar a nossa comunhão com Deus, dia de reavivar a nossa alegria em Deus, dia de louvar e bendizer a Deus pela salvação. Estou aqui no templo da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Rio Claro e você está aí na sua casa. Que bom podermos estar conectados de novo para celebrarmos culto. Hoje tenho a Liane, que é a nossa regente do coral, que está aqui acompanhando a música com a Fernanda, que também canta no coral. Assessorados pela técnica, o Fábio, que está aí conosco, também o Robertinho. Eu agradeço a presença deles aqui no templo. Que Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe você, sua família e a sua casa. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 5, está escrito: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui estamos para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós iniciamos e celebramos este culto, como sempre o fazemos, em nome do Trino Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos juntos expressar a nossa fé, a nossa confiança de que Deus está conosco, onde nós estamos, e para isso vamos cantar o hino de número 106, do hinário Novo Cântico, Pai de Amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de Ti. Meu Jesus amoroso Tu és, meu Jesus amoroso Tu és, me
Santo Espírito Consolador, Santo Espírito Consolador, Tu nos santificas, em nós sempre habitas, Santo Espírito Consolador. Convido você para termos um momento de oração. Deus, nosso Salvador, diante de Ti estamos mais uma vez. Ao lermos a primeira carta de Pedro, nos é dito, Senhor, que como somos Teus filhos, devemos temer e obedecer a Ti. Porém, nem sempre o fazemos. Nesta carta de 1 Pedro também está escrito que não devemos deixar que paixões carnais pecaminosas nos dominem. Pelo contrário, devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Devemos ter um procedimento exemplar, principalmente entre não cristãos. Devemos amar uns aos outros e sempre procurar fazer o bem a todos. Devemos abandonar tudo que é mal, mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Não reagir e pagar o mal por mal, cuidar com a língua e não falar mal, honrar e respeitar os pais, os idosos, as autoridades constituídas, cultivar a boa relação conjugal. Isso e muito mais está escrito na primeira carta de Pedro. Senhor, reconhecemos que nem sempre vivemos de acordo com o que a Tua palavra prescreve e nos orienta. Tem compaixão de nós e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21, está escrito: Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, por meio do qual temos fé e esperança em Deus. Vamos receber em fé a graça do perdão de todos os nossos pecados, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus certa vez disse: No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Queremos entregar e confiar aos cuidados de Deus todas as dores e sofrimentos que existem no mundo. E queremos fazer isto cantando o hino de número 56, Pelas Dores deste Mundo, ó Senhor. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Deus é um Deus de bondade, de graça e misericórdia. Ouve as nossas orações, ouve o clamor que elevamos a Ele. Está conosco, sabe tudo o que se passa e vem em nossa direção, vem intervir, vem nos socorrer. Queremos dar graças, porque faz isto em Jesus Cristo.
E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido para cantarmos o hino 183, Glorificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome, glorificado seja teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 25 e capítulo 2, versículo 2, diz assim: A palavra do Senhor permanece eternamente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Como leitura bíblica de hoje, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em casa, Atos capítulo 2, versículo 14, e depois do versículo 22 ao 32. Atos capítulo 2, versículo 14, e depois segue a leitura com os versículos 22 a 32, e eu passo a ler. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os, dizendo: Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Exaltemos a Deus pela ressurreição de Cristo, cantando o hino número 202, Graças, Senhor. Graças, Senhor, graças, Senhor, por tua bondade, teu poder, teu amor. E preparando-nos para ouvir a pregação de hoje, que se baseia na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, vamos cantar o hino 293, 293. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz do teu olhar, dá-nos teu amor, dá-nos esperança
No domingo passado, comemoramos com alegria a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição se constitui na mais importante base, fundamento da nossa fé. É o fundamento e a base da nossa salvação eterna. É a ressurreição de Cristo que nos garante a herança da vida eterna, vida plena, abundante com o nosso Deus. O apóstolo Pedro falou sobre isso no seu primeiro livro, primeira carta que ele escreveu, no capítulo 1, versículos 3 a 9. Esse é o texto indicado pela igreja para a pregação deste dia, e eu tomo a liberdade de fazer a leitura desse texto. Convido a você a acompanhar, 1 Pedro 1, 3 a 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aqui a leitura do texto sagrado. Senhor, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para os nossos caminhos. Ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, e dá-nos compreensão de tua palavra para este dia. Que ela nos fortaleça, que ela nos oriente, que ela nos edifique espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Pedro, provável autor desta carta pastoral, talvez tenha tido a ajuda de discípulos seus, escreveu esta carta para comunidades que viviam dispersas na região da Ásia Menor, hoje conhecido como Turquia. Pedro começa a sua carta dizendo que agradece e louva a Deus, a quem chama de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da ressurreição de Jesus dentre os mortos. E ele também agradece e louva a Deus pelo grande bem, pela bênção que a ressurreição de Jesus Cristo proporciona à humanidade, a todos que creem nele. Graças à ressurreição de Cristo e à misericórdia de Deus, diz Pedro, Deus nos regenerou, nos fez renascer, dando vida nova, enchendo o nosso coração de uma viva esperança. Que esperança? A esperança que nós temos em Cristo, por causa da ressurreição, é que um dia vamos receber uma herança da parte de Deus. Isto mesmo. Deus está reservando e preservando, com muito cuidado e amor, lá no céu, uma herança que vai dar a todos que creem em Jesus Cristo. E que herança é esta que Deus vai nos dar? A salvação, a vida eterna. Não tem dom maior do que este. Nada se compara à vida eterna. Não tem valor maior que esse. Pedro diz que esta herança, que é a salvação que Deus tem preparado para nós, já nos está assegurada nos céus. Ela não perde valor.
ela não estraga, ela não pode ser destruída, ela é singular e incomparável. Pedro diz que Deus, que é fiel, prometeu estar aqui conosco, ao nosso lado, nos guardar e preservar firmes na fé, por meio do seu poder, até o final dos tempos, quando Cristo voltar. E então sim, vamos enfim herdar a salvação plena e eterna que Deus tem preparado para nós. É importante dizer que Pedro, quando dizia essas palavras, imaginava que a volta de Cristo iria acontecer em breve. Só que não aconteceu como ele esperou. Até hoje estamos esperando a volta de Cristo. E enquanto Cristo não vem, Pedro diz que aqui devemos continuar vivendo a nossa vida, esperando por Cristo, esperando pela salvação plena. Aqui devemos continuar vivendo a vida, sabendo de que estamos sujeitos, como todas as pessoas, a muitos e diferentes sofrimentos, dificuldades e provações. As igrejas para as quais Pedro escreveu a carta estavam passando por diferentes tipos de provações e tensões. Estavam sendo discriminados e injuriados, capítulo 4, versículo 14. Estavam sendo difamados, capítulo 4, versículo 4. Estavam sendo maltratados, capítulo 2, versículo 18 a 21. Estavam sendo ameaçados, capítulo 3, versículo 14, por causa do seu comportamento cristão. Sim, eles estavam passando por provações, simplesmente porque haviam se tornado cristãos, tinham abandonado certos costumes e práticas pagãs, e assumiram novos valores e um novo padrão de vida. Estavam sofrendo hostilidades por não mais pensarem em viverem como viviam os não cristãos. No capítulo 5 deste mesmo livro, versículos 8 a 10, Pedro faz esta recomendação aos seus amados irmãos. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que isto vai passar, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Gente querida, provação é algo que faz parte da nossa vida, faz parte da vida de todos. Nós hoje estamos passando por um período de provação causado pela pandemia do coronavírus. Estamos sofrendo por causa da quarentena e do isolamento social. Sentimos falta de contato, de abraço, da conversa presencial. Pessoas estão entrando em crise existencial, em crise de sentido. Pastores e membros estão sofrendo porque não podem se encontrar para celebrar cultos presenciais, o que é algo que nos faz tão bem a vida cristã. Pessoas do grupo de risco estão sentindo a sua vida ameaçada, estão se sentindo inseguros, com medo. Pessoas estão sofrendo a dor da perda de pessoas queridas e a dor de não poder fazer um velório digno, decente e se despedir de seus entes queridos. Pessoas estão sem trabalho, sem o seu ganha-pão. Pessoas estão perdendo o seu emprego, estão sendo demitidos. Muitas pessoas estão falindo. Ou seja, de fato estamos vivendo dias de tribulação, de muita insegurança e incerteza, de muito sofrimento. Como encarar, como enfrentar tudo isso? Como reagir em relação às provações que a vida coloca diante de nós e que Deus permite que aconteça? Pedro diz que não devemos deixar que as provações nos entristeçam e tirem a nossa alegria pela salvação que temos em Deus. E em segundo lugar, Pedro diz que as provações são passageiras, duram só por um certo tempo. Pedro também nos diz que as provações, por incrível que pareça, são até necessárias. Tem até um lado bom. O apóstolo Paulo chegou a dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28.
Ou seja, as provações, segundo os apóstolos, servem para testar, para confirmar, para provar o valor da nossa fé, a autenticidade, a veracidade da nossa fé. Servem para fortalecer e purificar a nossa fé, assim como o ouro quando é submetido ao fogo. Pedro está tão certo disso, que ele reafirma isso, mais uma vez, no capítulo 5, versículo 10 do seu livro, quando diz: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Em outras palavras, as provações têm um porquê e um para quê. Pedro diz que as provações têm o propósito purificador, servem para nos motivar, nos levar a buscar a Deus, nos interessar mais por Deus. A gente vê muito isso hoje. Muitas pessoas que não tinham tempo, que achavam que Deus não era necessário, hoje estão clamando, hoje estão buscando a Deus em oração. As provações, sim, nos levam a buscar a Deus. Também servem para aprofundar a nossa fé e a nossa relação com Deus. Nos ensinam e desafiam a crescer. São oportunidades para nós fazermos uma avaliação, uma revisão de vida e nos tornarmos pessoas melhores. Segundo Pedro, é essa maneira como nós, cristãos, devemos ver e encarar as provações. Não assumir uma postura de vítima, mas ver a provação como uma possibilidade de algo bom, de algo novo, de algo melhor. Uma possibilidade de uma conversão, de uma transformação. Mesmo nós não tendo visto, diz Pedro, e não podendo ver a Cristo ressuscitado, somos desafiados a crer no testemunho da ressurreição, crer em Cristo e na salvação que nos proporcionou por meio de sua morte e ressurreição. Crer que um dia a nossa fé em Cristo vai alcançar o seu alvo final, se tornará plena. Crer que temos um futuro glorioso pela frente. Deus está nos esperando. Crer que um dia vamos nos encontrar com Cristo e então a salvação que Ele prometeu, que agora em parte experimentamos, um dia será plena, total e definitiva. É isso que deve nos alegrar, é isto que deve nos mover como cristãos. Essa deve ser a nossa perspectiva de vida como cristãos, tanto no presente quanto em relação ao futuro. Como já disse, em parte nós já experimentamos a salvação que Deus preparou para nós. Isso deve encher o nosso coração de gratidão e alegria. Deus nos dá alegria, uma alegria grande e gloriosa que é impossível expressar com palavras. O Salvador e a salvação devem nos motivar, diz Pedro, a louvar, glorificar e honrar a Cristo todos os dias, nos dias bons e nos dias difíceis. Irmãos e irmãs em Cristo, peço a Deus para que em meio aos sofrimentos, dificuldades e provações pelas quais estamos passando, e ainda vamos passar vida afora, que Deus, pelo seu poder, esteja conosco, nos ajude a suportar e enfrentar o peso da cruz que temos que carregar. Que Ele guarde e mantenha viva em nós a chama da fé, da esperança e da alegria na salvação eterna. Que Deus, pelo seu agir na nossa vida, sempre nos dê firmeza e constância na fé em o nosso Senhor Jesus Cristo. Que sempre haja em nós uma conduta condizente e constante, coerente com a fé e a palavra de Deus, apesar das pressões, sofrimentos, animosidade que a sociedade pode nos causar. É a minha oração que sempre haja em nós gratidão a Deus e desejo constante de louvá-lo, como hoje estamos fazendo, de exaltá-lo e glorificá-lo, não só quando estamos reunidos em culto, mas todos os dias, lá também na sua casa, no seu trabalho. Que possamos bendizer e glorificar a Deus por tudo que é, por tudo que tem feito, por tudo que faz e promete fazer na nossa vida. Ele é um Deus que quer nos abençoar. Especialmente, agradeçamos pela salvação que temos em Cristo,
pela vida eterna. Que seja assim em nossa vida, que a nossa prática de vida cristã e o nosso testemunho em palavras e ações possa expressar a presença, a alegria da salvação em nós. Que pelo nosso testemunho, mais e mais pessoas venham a crer em Cristo e também serem regeneradas como nós estamos sendo, serem abençoadas com uma vida nova, com conteúdo, com significado e com sentido. Graças a Deus, Pedro, pela ressurreição de Cristo e por todo o bem, pela bênção que ela nos proporciona todos os dias, especialmente a salvação eterna. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, está escrito: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Queremos aqui e agora nos unir em fé e confessar a nossa fé usando as palavras do credo apostólico, dizendo juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Salvador, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém, amém, amém. Avisos. Quero cumprimentar todas as pessoas que estarão aniversariando nesta semana. Deus derrame bênçãos dos céus sobre a vida de vocês. Saúde, força e fé é o que eu desejo a todos vocês aniversariantes desta semana. Também compartilho que vamos continuar fazendo transmissão dos cultos da forma como estamos fazendo. Não vamos ter encontros presenciais ainda por mais alguns dias. Temos que aguardar orientações do Ministério de Saúde, orientações também da direção da nossa igreja. Está previsto, pelo menos até 10 de maio, que não hajam encontros presenciais. Então, continue conosco sempre, diariamente estamos compartilhando mensagens via Facebook, via WhatsApp, por e-mails também temos enviado. Você está sendo cuidado por Deus que está aí com você, e nós também como igreja estamos, mesmo que à distância, acompanhando vocês, procurando compartilhar a palavra de Deus com vocês e orar também por vocês, é o que estamos fazendo. Deus está conosco e essa tempestade vai passar, podemos crer. Estamos chegando à parte final do culto e quero convidar vocês para um momento de intercessão, onde queremos trazer a Deus nossos pedidos. Inclua também nesta oração os seus pedidos. Oremos a Deus. Deus de poder e misericórdia, manifestaste e revelaste teu poder e misericórdia em Jesus Cristo, ressuscitando-o da morte. Cremos que a tua vontade também é manifestar e revelar o teu poder e misericórdia em nossa vida. Certos disso, nos achegamos a ti para apresentar nossos pedidos e interceder por nós e em favor de pessoas que nos são queridas, interceder por toda a humanidade. Manifesta e revela teu poder e misericórdia, Senhor, curando as pessoas doentes, não só do coronavírus, mas das doenças de uma forma geral. Consola as pessoas enlutadas, socorre as pessoas que não têm trabalho, nem o sustento necessário. Que haja muita solidariedade, muita partilha, que os gestos que estamos vendo continuem, que a sociedade, o governo se mobilize para ajudar quem está precisando. Intercedemos em favor das pessoas idosas, dos pais e suas crianças que estão em casa,
das pessoas que levam uma vida de provações difíceis, e são muitas, que têm uma cruz pesada para carregar. Intercedemos em favor das autoridades constituídas, para que trabalhem em favor da vida, do direito, da justiça e do bem comum. Intercedemos em favor das igrejas, suas lideranças. Intercedemos em favor do teu povo que está disperso e que está impedido de se encontrar presencialmente. Que não esmoreçam, mas permaneçam firmes na fé, cuidando de si, cuidando dos outros. E tudo mais que queremos colocar nesta oração, sejam agradecimentos ou pedidos, nós o fazemos juntos, unidos na mesma fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim nos abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém, amém. Convido para cantarmos juntos este hino maravilhoso, que contém uma promessa bonita para nós, que nos enche de confiança e esperança. Deus os guarde pelo seu poder. Número 300 do nosso inário. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Estaremos todos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Esse canto resume muito bem a mensagem que hoje ouvimos. Deus está conosco e promete nos guardar. A salvação que ora experimentamos, um dia será plena, completa, abundante, definitiva. Termino lembrando que em 1 Pedro 2,9 está escrito: vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos fazer isso?
proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falar de Jesus, servir a Deus com alegria, falar o que a ressurreição proporciona para a nossa vida. Que possamos dar um bom testemunho. Fiquem em casa, fiquem bem. Deus guarde a você e a sua casa. Um abençoado dia e uma abençoada semana a todos. Amém. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço.